Bom dia, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo para explicar o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? E nós vamos tratar sobre a questão da oralidade e da escrita, tá? Na verdade, eu gostaria de começar falando que existe então uma relação entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente escreve. Só que, como vocês já devem ter percebido, muitas das coisas que nós falamos, elas não se traduzem da mesma forma na escrita. Muitas vezes nós falamos, se você vier, e aí, veja, na hora que eu vou escrever essa frase, eu não vou escrever SI, né, de si, mas vou escrever SE, certo? Então existe uma distância, você já deve ter percebido que existe uma certa distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente escreve, tá? É, Na verdade, né, nós temos dentro da língua portuguesa essa dimensão, né, que nós chamamos de dimensão fonológica, que é o som. Muitas vezes pronunciamos as palavras de uma forma, né, e acabamos escrevendo de outra, porque dentro dessa dimensão fonológica existem diferentes classificações tanto para as vogais quanto para as consoantes, e elas são pronunciadas com mais força, menos força, em algumas palavras, onde aparece a letra E, por exemplo, ou E, né? Nós vamos pronunciá-la, como é o caso de mesa, por exemplo, né? Na palavra mesa, ninguém vai dizer misa, ok? No entanto, no que, né? No que, o E, nós muitas vezes vamos falar que, né? Então, essa é uma distinção aí entre a pronúncia dessa mesma vogal, na verdade, dessa representação da vogal, né? Mas é que tem um som diferente. Então, a dimensão fonológica, né, desse morfema é diferente, tá? Na medida em que a gente vai utilizando na língua. Então, o fonema, né? Então, a gente parte para esse conceito, né? O que vem a ser o fonema? Então, aqui, literalmente, né, o que é o fonema? O fonema é a unidade de som que contribui para o estabelecimento de diferenças de significado entre as palavras de uma língua. Entre as palavras faca e vaca, por exemplo, a mudança de sentido é provocada pela substituição do fonema F para o fonema V, né? Faca e vaca, ok? Então você trocou só uma letrinha, né? Então chamando aqui num termo menos técnico, né? Você troca apenas uma letra e você muda completamente o significado da palavra. Então esse que é o fonema, tá? E aí nós temos dentro do nosso alfabeto, né, várias letras, ok? Que dependendo do lugar em que ela apareça na palavra, vai ter diferentes sons, tá? E a língua portuguesa é uma língua extremamente rica em fonemas, e esses fonemas podem ser representados das formas mais diferentes possíveis, tá? Então, se você pensa na palavra cebola, ok? Eu tenho o som S, certo? Mas é escrito com S, desculpa, com C. Se você tem a palavra sapato, tá? O som é o mesmo de cebola. No entanto, cebola é com C e sapato é com S, ok? Aí vem a palavra pêssego, ok? Aparece novamente o fonema C, tá? Só que agora é representado pelos dois S e por aí vai. Tá? Nós temos a palavra cheque, né, lá do xadrez, que é com X, e nós também temos a palavra cheque, né, com CH, né, do âmbito bancário. Então, nós temos esse fonema X, né, representado tanto pelo X quanto pelo CH. E é nesse sentido, né, nesse campo fonológico muito grande da nossa língua, que os nossos problemas começam, né, ou talvez sejam os nossos principais problemas por causa da questão da ortografia. Muitas vezes a gente fica sem saber, é com S ou é com C? Ou é com SC, ou é com SC cedilha, ou é só o cedilha, enfim. Né? Essa dimensão fonológica da língua traz bastante
complexidade para a nossa escrita, né? Por isso que a atividade, né, de hoje, especificamente da aula de hoje, ela trabalha com essas questões, tá? Outra coisa que também é importante que a gente fale com respeito à questão da leitura, né, a questão da relação das palavras escritas, é que elas, em geral, estão ligadas ao nosso conhecimento de mundo, né? E no exercício da aula de hoje, vocês vão ver um texto, né, cujo título é Um Bonde Chamado Desejo. A princípio, para muitos de vocês, vocês vão ler esse título e ele vai parecer, tá, um título, algo que eu estou vendo pela primeira vez. Quando, na realidade, né, Um Bonde Chamado Desejo é o título de um filme antigo. E veja, quem conhece, né, quem tem essa leitura, automaticamente já faz essa ligação. Quem não tem, não vai fazer. Tá? Então, essa é uma outra coisa muito interessante com relação à escrita, é que muitas vezes as palavras que estão ali no papel acabam nos levando para outros lugares e nos trazendo outras ideias que serão anexadas a essa leitura que nós estamos fazendo do texto, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. Então, quando vocês chegarem nessa questão, né, que está lá um bonde chamado desejo, talvez seja um momento para parar e dar uma pesquisa, né, na internet. Até deve ter no YouTube, né, o trecho, o próprio filme inteirinho lá, né, um filme clássico do cinema. E assim, é, é muito interessante, né? Então vale a pena dar uma olhada, uma pesquisada sobre isso para é assim que você vai aumentando o seu conhecimento cultural e que é extremamente importante na leitura de outras coisas que podem aparecer aí pela frente, ok? Então, para nossa aula de hoje, o conceito importante que deve ficar claro, que eu acho que para a maioria já está absolutamente esclarecido, é essa diferença entre a maneira como nós pronunciamos as palavras e a forma como nós as escrevemos. Dependendo da região do país em que estamos colocados, né, como seja o sotaque da região onde estamos inseridos, essa dificuldade pode aumentar ou às vezes pode diminuir, tá? Mas a verdade é que a língua portuguesa é uma língua bastante rica, né, com um vocabulário que ela herdou de vários outros idiomas e que acaba complicando a vida da gente na hora de escrever, tá bom? Então, vamos, né, para o fórum lá da aula, tirarmos as dúvidas que temos, e a gente pode trazer dúvidas em questão de ortografia mesmo, a gente acabou de falar sobre a questão da homonímia, da paronímia, então pode trazer essas dúvidas para o nosso fórum da aula agora, e vamos conversar sobre isso e vamos para o exercício, e aí, se houver dúvidas, estaremos aqui durante o tempo da nossa aula e o horário de atendimento para procurar resolver tudo isso, ok?